Neville Goddard. A lei da suposição para atrair prosperidade em 7 dias. Pare de tentar atrair aquilo que você já é. Talvez essa seja a frase mais poderosa que você ouvirá hoje. Durante anos, milhões de pessoas foram ensinadas a pedir, desejar, implorar e correr atrás da prosperidade como se ela estivesse distante. Como se fosse algo separado delas. Mas segundo Neville Goddard, o mundo não entrega aquilo que você quer. O mundo entrega aquilo que você assume ser verdade dentro da própria consciência. E isso muda absolutamente tudo. Porque se a realidade externa é apenas um espelho refletindo aquilo que você acredita ser, então o verdadeiro trabalho nunca esteve no dinheiro, nas circunstâncias ou nas oportunidades. O verdadeiro trabalho sempre esteve dentro da mente humana. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas vivem presas em ciclos repetitivos de escassez. Elas observam a realidade atual o tempo inteiro. Observam contas atrasadas, limitações, medo, ansiedade e insegurança. E ao fazer isso, reforçam continuamente a identidade da falta. A maioria não percebe que o estado emocional em que vive diariamente se transforma em uma espécie de assinatura energética. E essa assinatura passa a moldar experiências futuras. É exatamente aqui que a lei da suposição se diferencia profundamente da chamada lei da atração. Enquanto muitas abordagens da atração fazem as pessoas desejarem algo distante, Neville ensinava algo muito mais radical. Assuma agora que aquilo já é verdade. O mundo é um espelho, refletindo fielmente o que você é consciente de ser. Essa frase de Neville Goddard carrega uma profundidade quase desconfortável. Porque ela elimina a ideia de acaso. Ela remove a sensação de impotência. E ao mesmo tempo coloca nas mãos da consciência humana uma responsabilidade gigantesca. O que você assume internamente como verdadeiro começa lentamente a ser projetado no mundo exterior. Talvez não imediatamente. Talvez não de forma mágica como muitos imaginam. Mas inevitavelmente, imagine alguém que passa todos os dias repetindo mentalmente: nada dá certo para mim. Mesmo sem perceber, essa pessoa passa a interpretar todas as experiências através dessa crença. Pequenos obstáculos se tornam confirmações. Pequenas dificuldades se tornam provas de fracasso. Aos poucos, a mente constrói uma realidade coerente com aquilo que acredita. Neville ensinava que a imaginação humana não é fantasia. É criação. E aquilo que alguém sustenta emocionalmente na consciência acaba moldando o mundo ao redor. Durante os próximos 7 dias, você vai realizar um experimento profundo consigo mesmo. Não apenas uma técnica motivacional. Não apenas pensamento positivo superficial. Mas um treinamento mental baseado na ideia de assumir conscientemente um novo estado interno. E talvez a primeira dificuldade seja justamente abandonar o hábito de olhar obsessivamente para as evidências externas. Porque quando a conta bancária está vazia, quando o medo aperta e quando a realidade parece pesada, a mente automaticamente tenta confirmar a escassez. Neville dizia que os sentidos frequentemente mentem sobre aquilo que está prestes a nascer. Nos primeiros 2 dias desse desafio, o objetivo será criar uma nova história interna. Uma frase simples, curta e no tempo presente. Algo como: eu sou tão grato pela riqueza inesperada que flui para mim agora. Parece simples demais. E talvez exatamente por isso tantas pessoas subestimem esse processo. Mas a mente humana funciona através de repetição e identificação emocional. Aquilo que você repete continuamente começa lentamente a se tornar familiar. E aquilo que se torna familiar começa a parecer natural. O segredo não está apenas nas palavras. Está na emoção por trás delas. Enquanto repetir essa frase, feche os olhos por alguns segundos e tente sentir a sensação de alívio. A sensação de estabilidade.
A sensação de segurança. O corpo precisa começar a experimentar emocionalmente aquilo que a mente está assumindo como verdade. Porque, segundo Neville, sentir é o segredo. Não basta pensar mecanicamente. É necessário entrar emocionalmente no estado desejado. Talvez nos primeiros dias a mente resista. Talvez uma voz interna diga que isso é impossível, ilusório ou distante demais da realidade atual. E é exatamente nesse ponto que o verdadeiro trabalho começa. Porque o desafio não é convencer o mundo externo. O desafio é sustentar uma nova identidade mesmo quando os sentidos ainda mostram outra coisa. É por isso que Neville insistia tanto em ignorar as evidências imediatas. Não porque elas não existam, mas porque elas representam apenas manifestações antigas de estados mentais antigos. Observe algo importante. Pessoas que vivem em prosperidade raramente carregam internamente a sensação constante de escassez. Já pessoas dominadas pelo medo financeiro frequentemente vivem em estado contínuo de preocupação. E esse estado se torna familiar. O cérebro passa a operar dentro dele automaticamente. A lei da suposição propõe algo profundamente diferente. Assumir primeiro o estado desejado para depois ver a realidade se reorganizar ao redor dessa nova identidade. Nos próximos dias, você começará a perceber algo curioso. Pequenas mudanças emocionais começam a acontecer antes mesmo das mudanças externas. Talvez um pouco mais de calma. Talvez uma sensação estranha de confiança. Talvez menos ansiedade ao pensar no futuro. E isso é importante porque a transformação verdadeira sempre começa invisivelmente. A maioria desiste cedo demais porque espera provas imediatas. Mas Neville ensinava que a realidade externa funciona como uma sombra projetada pela consciência. Primeiro a mudança acontece dentro. Depois ela começa lentamente a ganhar forma no mundo físico. Existe uma armadilha silenciosa que impede muitas pessoas de manifestarem prosperidade. A necessidade constante de verificar se já aconteceu. Esse hábito revela dúvida. E dúvida enfraquece o estado assumido. Imagine plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para verificar se ela já cresceu. O processo seria interrompido continuamente. O mesmo acontece com a mente. O estado assumido precisa de persistência emocional. Ao dormir hoje, antes de fechar os olhos, repita lentamente sua nova história interna. Não como alguém desesperado tentando convencer o universo, mas como alguém que simplesmente reconhece uma verdade já existente dentro de si. Porque, segundo Neville Goddard, aquilo que você aceita internamente como verdadeiro inevitavelmente busca expressão na realidade externa. Talvez esse seja o conhecimento mais libertador e ao mesmo tempo mais desafiador que alguém pode receber. Porque ele elimina a espera passiva e transforma a consciência humana no centro da criação pessoal. Existe um momento silencioso em que a realidade começa a mudar, mas quase ninguém percebe. Não é quando o dinheiro chega. Não é quando a oportunidade aparece. Não é quando as circunstâncias finalmente melhoram. A verdadeira mudança começa antes, muito antes, dentro da consciência. E esse talvez seja o ponto mais difícil para a mente humana aceitar, porque fomos condicionados a acreditar apenas naquilo que conseguimos tocar, medir ou enxergar. Mas Neville Goddard ensinava algo profundamente diferente. O invisível sempre antecede o visível. Primeiro a imaginação cria. Depois o mundo físico responde. Nos dias 3, 4 e 5 deste desafio, você começará a trabalhar uma das técnicas mais poderosas ensinadas por Neville Goddard. A técnica da cena final. Simples na aparência, transformadora na prática. A maioria das pessoas imagina de maneira dispersa, descontrolada e carregada de dúvida. Elas visualizam o desejo por alguns segundos e logo depois retornam ao medo, à ansiedade e à preocupação. Isso cria conflito interno. Neville ensinava que a imaginação precisa ser direcionada com intenção emocional. Não basta querer prosperidade.
É necessário sentir-se vivendo a realidade desejada agora. Escolha uma cena curta, muito curta, algo entre 5 e 10 segundos. Uma cena que implique claramente que aquilo que você deseja já aconteceu. Talvez alguém te parabenizando por uma conquista financeira. Talvez você olhando o saldo bancário no celular com surpresa e alívio. Talvez segurando uma chave nova, assinando um contrato ou respirando profundamente, sentindo segurança pela primeira vez em muito tempo. O importante não é a complexidade da cena. O importante é o significado emocional que ela carrega. Existe um detalhe extremamente importante que poucas pessoas compreendem. A mente subconsciente responde mais intensamente à emoção do que às palavras. É por isso que Neville repetia constantemente: sentir é o segredo. Quando você entra emocionalmente na cena imaginada, seu corpo começa a reagir como se aquilo já fosse verdade. E nesse momento algo poderoso acontece. A consciência começa lentamente a abandonar a identidade antiga baseada na falta. Talvez no início pareça estranho. Talvez sua mente tente dizer que você está apenas fingindo. Mas observe algo curioso. Quando alguém assiste a um filme emocionante, o corpo reage mesmo sabendo que aquela história não é real. O coração acelera. As emoções aparecem. O cérebro responde às imagens internas com intensidade genuína. Neville compreendia profundamente esse mecanismo. Para ele, imaginação não era fantasia infantil. Era o próprio instrumento criador da realidade humana. Todas as noites, antes de dormir, feche os olhos e reproduza sua cena lentamente. Não observe a cena como alguém assistindo de fora. Entre nela. Veja pelos seus próprios olhos. Sinta o ambiente. Ouça os sons. Perceba os detalhes. Toque os objetos. Se estiver imaginando o celular mostrando um novo saldo bancário, sinta o peso do aparelho em suas mãos. Observe a luz da tela. Sinta o alívio emocional atravessando seu corpo. Quanto mais real a experiência emocional se tornar, mais profundamente ela será aceita pelo subconsciente. O estado entre o sono e a vigília possui um poder especial. Neville falava frequentemente sobre isso. Porque nesse momento a mente racional começa a relaxar e a imaginação consegue penetrar mais profundamente no subconsciente. É exatamente por isso que tantas pessoas adormecem preocupadas e acordam emocionalmente pesadas no dia seguinte. Elas entram no sono alimentando estados internos de medo. Agora você fará o oposto. Você entrará no sono alimentando a sensação da realização. Mas existe um obstáculo silencioso que surge durante esse processo: a impaciência. A mente humana quer provas rápidas. Quer sinais imediatos. Quer confirmação externa constante. E justamente essa ansiedade revela que internamente a pessoa ainda acredita que o desejo está distante. Neville dizia que assumir o estado desejado significa abandonar a sensação de busca. Porque quem realmente acredita possuir algo não vive desesperadamente procurando evidências o tempo inteiro. Durante esses dias, observe quantas vezes sua mente tenta voltar automaticamente para preocupações antigas. Talvez você pense na conta bancária. Talvez o medo do futuro apareça. Talvez surjam pensamentos dizendo que nada mudará. E é exatamente nesse momento que o treinamento começa de verdade. Não lute violentamente contra esses pensamentos. Apenas redirecione suavemente sua atenção para o estado desejado. Como alguém retornando para casa. A realidade externa pode não mudar imediatamente. Mas mudanças internas começarão a surgir antes de qualquer manifestação física. Talvez você perceba menos ansiedade. Talvez mais confiança. Talvez uma estranha sensação de calma diante de situações que antes provocavam desespero. Isso acontece porque estados emocionais sustentados começam lentamente a reorganizar padrões mentais antigos.
Existe uma razão pela qual tantas pessoas permanecem presas na escassez mesmo trabalhando duro. Elas carregam internamente uma identidade construída ao redor da luta, do medo e da sobrevivência constante. E enquanto essa identidade permanece intacta, qualquer mudança externa se torna temporária. Neville ensinava que prosperidade verdadeira nasce primeiro como identidade interna antes de se tornar experiência externa. Imagine alguém que ganhou riqueza inesperada, mas continua emocionalmente programado para a escassez. Essa pessoa viverá constantemente com medo de perder tudo. Continuará tomando decisões baseadas em insegurança. Porque externamente houve mudança, mas internamente a identidade permaneceu a mesma. É por isso que Neville insistia tanto em mudar o estado de consciência antes de tudo. Enquanto pratica sua cena final, tente perceber algo profundamente importante. Você não está tentando convencer o universo a fazer algo por você. Você está assumindo conscientemente uma nova versão de si mesmo. Uma versão que já vive segurança, prosperidade e abundância. E segundo Neville Goddard, aquilo que a consciência assume persistentemente acaba inevitavelmente se tornando experiência física. Talvez uma das maiores ilusões humanas seja acreditar que o mundo externo possui poder absoluto sobre o estado interno. Neville invertia completamente essa lógica. Para ele, o estado interno é que molda gradualmente a experiência externa. Isso não significa ignorar responsabilidades ou abandonar ações práticas. Significa compreender que a qualidade emocional e mental por trás das ações influencia profundamente os resultados. Existe também algo extremamente importante que acontece quando alguém sustenta um novo estado emocional por tempo suficiente. A percepção começa a mudar. O cérebro passa a notar oportunidades que antes ignorava. Conversas diferentes surgem. Ideias aparecem. Caminhos começam lentamente a se abrir. Não porque o universo esteja premiando alguém magicamente, mas porque a consciência alterada muda a maneira como a realidade é percebida e interpretada. Durante os próximos dias, proteja sua mente. Evite alimentar conversas negativas sobre falta, crise ou fracasso. Observe como muitas pessoas passam horas reforçando coletivamente estados emocionais de medo sem perceber. Neville chamava isso de estados de consciência compartilhados. E a maioria entra neles inconscientemente. Agora você fará algo diferente. Você começará a selecionar conscientemente aquilo que alimenta emocionalmente dentro de si. Se o medo surgir durante esse processo, não entre em pânico. O medo não significa fracasso. Significa apenas que antigos padrões ainda estão tentando sobreviver. Respire profundamente. Retorne à cena. Retorne à sensação do desejo realizado. Retorne à identidade que você decidiu assumir. Talvez neste momento exista uma parte sua dizendo que tudo isso parece impossível diante da realidade atual. Mas observe algo poderoso. Toda transformação humana significativa começou primeiro como uma ideia invisível sustentada internamente antes de se tornar realidade concreta. Toda criação nasce duas vezes. Primeiro na mente, depois no mundo físico. E segundo Neville Goddard, a imaginação humana é o verdadeiro templo onde a realidade começa silenciosamente a ser construída. Chegando ao 6º dia deste desafio, algo silencioso começa a acontecer dentro da mente. Talvez a realidade externa ainda não tenha mudado completamente. Talvez as circunstâncias ainda pareçam iguais à primeira vista. Mas internamente existe uma transformação acontecendo. E segundo Neville Goddard, é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste cedo demais. Porque elas procuram provas externas antes de consolidar o novo estado interno. E ao fazer isso, retornam automaticamente à antiga identidade baseada na falta, no medo e na dúvida. Os dias 6 e 7 são talvez os mais importantes de todo este processo.
Porque agora o desafio deixa de ser apenas imaginar prosperidade. O desafio passa a ser proteger o estado assumido. Neville ensinava que pensamentos repetidos criam estados emocionais persistentes, e estados persistentes acabam moldando experiências futuras. É exatamente por isso que ele falava tanto sobre a chamada dieta mental. Uma expressão simples, mas extremamente poderosa. Assim como o corpo físico reage àquilo que consumimos diariamente, a mente também reage aos pensamentos que alimentamos continuamente. A maioria das pessoas vive em um fluxo constante de preocupação sem perceber. Elas repetem internamente frases como nada muda, a vida é difícil, eu nunca tenho sorte, não consigo sair disso. E cada repetição fortalece ainda mais a identidade antiga. Neville compreendia que a consciência funciona como solo fértil. Tudo aquilo que é plantado repetidamente tende a crescer. Durante estes 2 últimos dias, você fará algo extremamente importante. Você deixará de falar sobre o desejo com outras pessoas. Não tente convencer ninguém. Não procure validação externa. Não conte seus planos para pessoas dominadas pelo medo ou pela descrença. O silêncio possui um poder espiritual profundo. Muitas vezes, ao compartilhar um desejo ainda frágil emocionalmente, a pessoa acaba absorvendo dúvidas externas que enfraquecem o estado interno recém-criado. Observe como a maioria das conversas humanas gira em torno de reclamações, preocupações e limitações. As pessoas repetem continuamente histórias de fracasso sem perceber que estão reforçando emocionalmente essas experiências. Neville ensinava que aquilo que dominamos mentalmente durante tempo suficiente acaba se cristalizando na realidade física. É por isso que proteger a própria mente se torna essencial. Talvez durante esses dias surjam pensamentos negativos mais intensos. E isso é normal. Porque antigos padrões mentais frequentemente resistem antes de desaparecer. Imagine alguém tentando sair de um quarto escuro após passar anos ali dentro. Nos primeiros momentos, a luz parece desconfortável. O cérebro tenta retornar ao que é familiar. O mesmo acontece emocionalmente. Quando você começa a assumir um novo estado de prosperidade, antigos pensamentos de escassez tentam sobreviver. Mas agora você responderá de forma diferente. Toda vez que o medo surgir, respire profundamente e repita lentamente: já está feito. Não diga isso como alguém tentando se convencer desesperadamente. Diga como alguém que simplesmente reconhece uma realidade já criada internamente. Porque, segundo Neville Goddard, aquilo que é assumido persistentemente na consciência inevitavelmente buscará expressão no mundo externo. Existe um detalhe extremamente importante aqui. Persistência não significa tensão. Muitas pessoas tentam manifestar algo através do esforço emocional excessivo. Elas ficam obcecadas, ansiosas e desesperadas por resultados rápidos. Mas essa ansiedade revela exatamente o oposto da confiança. Revela a sensação de ausência. Neville ensinava que o estado correto é semelhante à tranquilidade de alguém que já possui aquilo que deseja. Imagine uma pessoa financeiramente segura. Ela não passa o dia inteiro preocupada se terá dinheiro amanhã. Ela simplesmente vive naturalmente dentro dessa identidade. O desafio agora é começar a sentir internamente essa naturalidade. Não como fantasia distante, mas como um novo estado emocional, sendo cultivado conscientemente. Durante estes últimos dias, observe também aquilo que você consome mentalmente. Evite excesso de notícias negativas, discussões tóxicas e conteúdos carregados de medo coletivo. A mente absorve estados emocionais constantemente, e muitas pessoas vivem emocionalmente contaminadas sem perceber. Neville compreendia profundamente o poder da sugestão mental. Por isso ele insistia tanto em proteger a imaginação. Talvez você comece a perceber pequenas coincidências surgindo. Conversas inesperadas. Ideias novas.
oportunidades aparentemente aleatórias, pessoas entrando em contato, pequenos movimentos acontecendo silenciosamente. Não force interpretações místicas exageradas, mas também não ignore completamente aquilo que começa a mudar ao seu redor. Porque quando o estado interno muda, a percepção da realidade também muda. Existe algo poderoso acontecendo quando alguém sustenta internamente uma nova identidade emocional. O cérebro começa automaticamente a selecionar informações compatíveis com esse estado. Isso altera decisões, comportamentos e percepções de forma quase invisível. Aos poucos, caminhos antes ignorados começam a se tornar perceptíveis. E é exatamente aqui que muitas pessoas confundem manifestação com coincidência. Neville dizia algo profundamente impactante. Assuma o sentimento do desejo realizado e observe o mundo reorganizar-se. Essa frase carrega uma verdade desconfortável, porque ela exige responsabilidade emocional. Ela elimina a ideia de esperar passivamente que algo externo venha salvar sua vida. Em vez disso, coloca a consciência humana como participante ativa da própria realidade. Mas talvez o aspecto mais difícil seja justamente abandonar a antiga identidade. Muitas pessoas estão tão acostumadas ao sofrimento emocional que o estado de paz parece estranho. Estão tão habituadas à ansiedade financeira que a sensação de segurança parece artificial no início. E isso acontece porque a mente humana busca familiaridade, mesmo quando essa familiaridade gera sofrimento. Agora observe algo importante. Você não está tentando enganar a realidade. Você está treinando sua consciência para abandonar padrões antigos e assumir um novo estado interno. E segundo Neville Goddard, o mundo externo inevitavelmente reflete aquilo que a consciência sustenta persistentemente. Talvez neste momento você esteja se perguntando quanto tempo levará para os resultados aparecerem. E essa pergunta é compreensível. Mas Neville ensinava que o tempo entre a imaginação e a manifestação varia de acordo com a resistência emocional da própria pessoa. Quanto mais alguém oscila entre fé e dúvida, mais instável se torna o processo. É por isso que a persistência calma possui tanto poder. Nos últimos momentos antes de dormir, continue repetindo sua cena final. Continue sentindo emocionalmente a realidade desejada. Continue alimentando internamente a identidade da prosperidade. Não como alguém implorando ao universo, mas como alguém despertando para uma verdade mais profunda sobre a própria consciência. Existe algo quase hipnótico na maneira como a maioria das pessoas vive. Elas acordam, repetem os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções, tomam as mesmas decisões e depois se perguntam por que a realidade continua igual. Neville Goddard veio para romper exatamente esse ciclo. Ele ensinava que mudar a vida exige primeiro mudar o estado de consciência que está criando silenciosamente a experiência atual. E talvez o maior segredo da lei da suposição seja justamente este. A realidade externa nunca foi a causa principal. Ela sempre foi consequência. Consequência de estados internos sustentados repetidamente ao longo do tempo. Quando alguém realmente compreende isso, algo muda profundamente. A vítima começa lentamente a desaparecer. E em seu lugar nasce alguém que entende o próprio poder criador. Nos próximos momentos, enquanto continua este desafio, lembre-se de algo fundamental. O mundo exterior pode demorar para refletir completamente sua nova identidade. Mas toda transformação verdadeira começa invisivelmente. Assim como a semente cresce silenciosamente sob a terra antes de romper a superfície, sua nova realidade também começa primeiro dentro da consciência. E segundo Neville Goddard, aquilo que é assumido como verdade no interior inevitavelmente encontrará caminho para se manifestar no exterior. Agora feche os olhos por alguns instantes e imagine como sua vida seria se você finalmente parasse de lutar contra a realidade e começasse a moldá-la conscientemente a partir de dentro.
Talvez essa seja a grande revelação que Neville Goddard tentou ensinar ao mundo durante toda a sua vida. O ser humano passou tempo demais tentando mudar circunstâncias externas sem perceber que a origem da transformação sempre esteve na consciência. E talvez neste momento você esteja começando a compreender algo profundo. Prosperidade não nasce primeiro no mundo material. Ela nasce como estado interno. Depois destes 7 dias, muitas pessoas voltarão automaticamente aos antigos padrões mentais. Retornarão à ansiedade, à dúvida e à necessidade constante de confirmação externa. Mas algumas continuarão. Algumas perceberão que existe um poder silencioso na persistência emocional. Porque quanto mais tempo alguém sustenta internamente uma nova identidade, mais natural ela começa a se tornar. E quando o novo estado finalmente se torna natural, a realidade externa começa lentamente a refletir essa transformação. Existe uma diferença gigantesca entre desejar prosperidade e sentir-se naturalmente próspero. O desejo frequentemente carrega sensação de distância. Já o estado assumido carrega sensação de posse emocional. Neville ensinava que o segredo nunca foi pedir desesperadamente ao universo. O segredo sempre foi assumir conscientemente o sentimento do desejo realizado. E talvez isso seja desafiador porque a mente humana foi treinada desde cedo a acreditar apenas naquilo que os olhos conseguem enxergar. Mas observe algo curioso. Antes de qualquer criação existir fisicamente, ela existiu primeiro na imaginação de alguém. Toda invenção, toda obra, toda transformação humana começou invisivelmente dentro da mente antes de surgir no mundo físico. Neville apenas levou esse princípio para um nível mais profundo. Para ele, a imaginação não era apenas criatividade. Era o próprio poder criador operando através da consciência humana. Agora, nos minutos finais deste vídeo, você entrará em uma prática guiada baseada no ensinamento central de Neville Goddard. Sentir o fim. Não pense nisso apenas como meditação. Pense como um treinamento emocional profundo. Porque, segundo Neville, aquilo que você sente repetidamente acaba sendo aceito pelo subconsciente como realidade. Respire profundamente. Lentamente. Permita que seu corpo relaxe. Solte a tensão dos ombros. Relaxe a mandíbula. Relaxe os músculos do rosto. Imagine que todo o peso mental acumulado começa lentamente a desaparecer. Inspire calma. Expire preocupação. Inspire confiança. Expire medo. Agora imagine sua vida exatamente da maneira como deseja viver. Não observe de longe. Entre na cena. Sinta-se presente nela. Talvez você esteja olhando sua conta bancária e vendo abundância pela primeira vez em muito tempo. Talvez esteja ouvindo alguém te parabenizar por uma conquista inesperada. Talvez esteja respirando profundamente e sentindo alívio financeiro, estabilidade e paz interior. Não tente forçar emoções artificiais. Apenas permita que a sensação comece lentamente a surgir dentro de você. A sensação de segurança. A sensação de tranquilidade. A sensação de saber que tudo finalmente está se reorganizando da maneira correta. Porque, segundo Neville Goddard, a realidade começa a mudar quando a consciência aceita emocionalmente uma nova verdade. Agora imagine que uma luz dourada começa lentamente a envolver todo o seu corpo. Uma luz suave, silenciosa, quente. Essa luz representa o novo estado que você está assumindo. Um estado de abundância, prosperidade, confiança, merecimento. Aos poucos, essa energia começa a substituir antigas emoções de medo e insegurança. Respire novamente. Lentamente. E enquanto respira, repita mentalmente. Já está feito. Mais uma vez. Já está feito.
Permita que essas palavras desçam profundamente dentro da sua consciência. Não como esperança distante, mas como reconhecimento interno. Como alguém que finalmente compreende que a criação começa primeiro invisivelmente antes de se tornar experiência física. Agora imagine que você desperta amanhã diferente. Talvez externamente tudo ainda pareça igual à primeira vista. Mas internamente algo mudou. Existe mais calma, mais confiança, menos desespero. Porque você começa lentamente a abandonar a identidade baseada na falta. Neville ensinava que a maioria das pessoas vive hipnotizada pelas próprias circunstâncias. Elas observam continuamente aquilo que não querem e acabam fortalecendo emocionalmente exatamente essas experiências. Agora você fará diferente. Você começará a alimentar conscientemente apenas o estado que deseja ver florescer. Se pensamentos negativos surgirem amanhã, observe-os sem medo. Não lute violentamente contra eles. Apenas retorne ao estado desejado. Retorne à sensação da prosperidade já realizada. Retorne ao sentimento da segurança interior. Porque persistência emocional é o que transforma a imaginação em experiência. Existe um momento específico em que a nova identidade começa a parecer natural. E quando isso acontece, algo poderoso muda na realidade externa. O cérebro passa a perceber caminhos antes invisíveis. Novas decisões surgem. Oportunidades aparecem. Pessoas certas entram em cena. Coincidências começam a acontecer. E aquilo que parecia impossível começa lentamente a ganhar forma. Talvez o verdadeiro segredo nunca tenha sido atrair prosperidade. Talvez o segredo sempre tenha sido abandonar a consciência da escassez. Porque alguém emocionalmente programado para a falta continuará recriando limitações mesmo diante de oportunidades. Já alguém que realmente assume internamente um novo estado começa a agir, perceber e viver de maneira diferente. Agora permaneça mais alguns segundos em silêncio. Apenas sentindo. Apenas respirando. Apenas permitindo que essa nova versão de você comece lentamente a ocupar espaço dentro da sua consciência. Imagine sua mente como um jardim fértil. Durante muito tempo, talvez pensamentos de medo tenham sido cultivados ali. Mas agora novas sementes começaram a ser plantadas. E toda semente precisa de tempo, silêncio e persistência para florescer. Neville Goddard acreditava profundamente que a imaginação humana é divina. Que dentro da consciência existe um poder criador muito maior do que fomos ensinados a acreditar. E talvez aquilo que você sentiu durante este vídeo não seja apenas motivação passageira. Talvez seja o início de uma percepção diferente sobre quem você realmente é. Porque no final, a lei da suposição não trata apenas de dinheiro. Ela trata sobre identidade. Sobre aquilo que você aceita como verdade dentro de si. Sobre a história interna que você repete diariamente sem perceber. E quando essa história muda, tudo começa lentamente a mudar junto. Continue praticando. Continue persistindo. Continue protegendo sua mente. Porque a realidade externa sempre acaba refletindo aquilo que a consciência sustenta de forma persistente. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Já está feito. Isso fortalece sua decisão interna e ajuda o algoritmo a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam despertar para o próprio poder criador. Inscreva-se agora no canal Citações Transcendentais e clique nos cards que estão aparecendo na tela para assistir mais vídeos profundos sobre Neville Goddard, manifestação, consciência e sabedoria espiritual. Porque talvez sua transformação esteja apenas começando.